Em uma manhã cinzenta, as ruas de uma metrópole brasileira fervilham com rumores. O deputado Nicolas Ferreira, figura carismática e controversa, se vê envolvido em uma trama insana de acusações. Enquanto multidões se aglomeram em frente ao tribunal, telas de TV e redes sociais fervilham com debates acalorados. Do outro lado, o magistrado supremo, o auto-intitulado juiz tirano galáctico, prepara-se para uma audiência histórica. Conhecido por seus discursos pomposos, ele se autoproclama um deus da justiça e um ditador irreverente, usando seu cargo para promover um regime de terror. Suas declarações inflamadas e o uso desenfreado das câmeras da TV afirmam que a justiça será aplicada sem piedade, enquanto ele, corrupto e arrogante, ameaça transformar o tribunal em um palco para a punição exemplar de seus inimigos políticos. O clima é denso. Os advogados que acompanham o deputado parecem ter perdido a razão, discursando teorias mirabolantes e acusações contra acusados fantasmas, enquanto os repórteres preparam seus microfones para transmitir, ao vivo, o desenrolar daquele espetáculo de poder. Dentro da imponente sala de audiência, o ambiente parece saído de um filme distópico. Luzes fortes iluminam cada canto, enquanto as câmeras capturam cada detalhe. Nicolas Ferreira, com semblante sereno porém marcado por anos de luta política, entra acompanhado de sua família e equipe de defesa. Seu olhar firme revela determinação, mesmo diante da ameaça iminente. O juiz, com sua retórica exagerada, acusa que Nicolas e sua esposa teriam, armado contra ele, transferindo milhões para suas contas, uma suposta conspiração para derrubá-lo e reverter o fluxo do poder. Enquanto os murmúrios se intensificam, o juiz tirano, trajando uma toga adornada com símbolos que misturam religiosidade e poder absoluto, sobe ao púlpito. Em um discurso que parece mais uma proclamação divina do que um pronunciamento jurídico, ele declara que não apenas condenará o deputado, mas que toda corja que o apoia e sustenta este país traidor será levada às cadeias. Suas palavras ecoam com um misto de ameaça e fanatismo, enquanto a nação assiste, dividida entre o temor e a esperança. Do outro lado do balcão, a defesa de Nicolas se organiza num frenesi quase surreal. Os advogados, alguns com métodos pouco ortodoxos e outros com teorias que beiram o delírio, tentam reverter a narrativa imposta pelo juiz. Em meio a argumentos desconexos e interrupções caóticas, surgem momentos de pura genialidade retórica. Um advogado, com voz firme, revela evidências de que as transações milionárias teriam sido uma artimanha para expor as próprias práticas corruptas do juiz, uma estratégia para desviar a atenção dos verdadeiros responsáveis por um esquema de enriquecimento ilícito que, segundo ele, se escondia por trás da máscara da justiça. Enquanto isso, a família de Nicolas, pressionada pela ameaça de prisão iminente, exibe um misto de medo e coragem. A tensão aumenta à medida que cada nova evidência e cada depoimento parecem trazer à tona segredos enterrados há muito tempo. A audiência, agora transformada em um verdadeiro campo de batalha ideológico, deixa claro que a disputa não é apenas pela vida política de um homem, mas pelo futuro da democracia brasileira. No auge do julgamento, o juiz tirano galáctico toma o microfone e se lança no monólogo que ficará gravado na memória coletiva. Frente a milhares de telespectadores, ele recita uma liturgia de poder e condenação. Hoje, diante dos olhos de Deus e do povo, eu declaro que não haverá impunidade. A corrupção que corrói esta nação será erradicada, e todos aqueles que se atrevem a desafiar minha autoridade, inclusive este deputado e seus cúmplices, pagarão com suas liberdades e suas vidas. Sua voz retumba pelo salão, enquanto advogados e familiares se entreolham em desespero. Cada palavra parece um golpe que tenta abater o espírito de resistência. Contudo, no fundo, a multidão que fora para as ruas já começava a entoar cânticos de apoio a Nicolas, transformando a audiência num verdadeiro palco de resistência popular. Quando tudo parecia perdido para o deputado, uma reviravolta surpreendente começa a emergir. Uma denúncia anônima, vazada para os repórteres que cobriam o julgamento, traz à tona documentos secretos que apontam para a verdadeira origem dos milhões depositados. Os papéis revelam que o dinheiro não era fruto de um esquema de corrupção cometido por Nicolas,
mas sim uma manobra arquitetada pelo próprio juiz tirano para financiar investigações que nunca deveriam ser divulgadas. Em uma série de flashes na televisão, imagens de cofres secretos, reuniões clandestinas e registros bancários vêm à tona. Os documentos provam que o juiz estava, há anos, envolvido em um esquema de desvio de recursos públicos, usando seu poder para enriquecer e para controlar setores estratégicos do país. A narrativa muda de rumo. O homem que se julgava um deus, o ditador corrupto da esquerda, vê-se subitamente desmascarado diante de uma nação que, há muito, já começava a duvidar de sua legitimidade. Com o escândalo se espalhando como fogo em palha seca, o ambiente dentro do tribunal se transforma em um caos organizado. Advogados da defesa, agora com argumentos sólidos e baseados em provas incontestáveis, começam a derrubar as acusações. A pressão aumenta, e a própria estrutura do tribunal treme sob a força de uma verdade há muito sufocada. Do lado de fora, milhões de brasileiros tomam as ruas em protesto. Cartazes, faixas e cânticos de liberdade inundam as avenidas, enquanto líderes comunitários clamam por justiça e pelo fim da tirania. Em um momento de pura tensão dramática, o deputado Nicolas sobe ao púlpito da defesa e, com voz grave, declara: "Este não é apenas o meu julgamento, é o julgamento de toda a nação que se recusa a ser dominada pelo medo e pela corrupção. Hoje, a verdade triunfará, e o povo de verdade decidirá o destino daqueles que se escondem atrás de tronos falsos." A multidão responde com uma explosão de aplausos e gritos de esperança. O juiz, cuja autoridade desmorona diante da verdade incontestável, tenta desesperadamente manter o controle. Mas as evidências, somadas ao clamor popular, tornam seu reinado insustentável. Aos poucos, seus seguidores começam a se voltar contra ele, revelando alianças traídas e interesses pessoais que o isolam ainda mais. No clímax desse embate titânico, quando as câmeras capturam cada lágrima, cada gesto de bravura e cada grito de revolta, o inesperado acontece. Em um pronunciamento final, uma autoridade superior, vinda de uma instituição independente e representando o verdadeiro espírito da justiça, intervém de maneira inusitada. Essa intervenção, vinda de um órgão internacional de direitos humanos e integridade jurídica, declara que o tribunal daquele dia se transformará em um tribunal da verdade, onde todas as acusações serão reexaminadas com total transparência. O juiz tirano, agora desnudo de sua fachada de divindade, é surpreendido ao ser removido do cargo por seus próprios subordinados, que não podiam mais ignorar as provas incontestáveis de sua corrupção. Em uma reviravolta digna dos maiores épicos, ele é conduzido para fora do salão, enquanto o deputado Nicolas é aclamado não só como inocente, mas como símbolo de uma nova era de justiça e liberdade. Nos minutos finais da audiência, enquanto a multidão se dispersa e as câmeras registram o fim de um capítulo sombrio, uma mensagem final aparece nas telas. A justiça verdadeira nasce da coragem de enfrentar o poder e da união do povo em defesa da verdade. O desfecho, tão surpreendente quanto poético, deixa claro que, naquele dia, não foi o tribunal que decidiu o destino de uma nação, foi o povo. Enquanto tudo acaba, Nicolas convida os espectadores a refletir sobre os perigos de um poder absoluto e os riscos de se permitir que a tirania se disfarce de justiça. A história de Nicolas Ferreira e do juiz tirano galáctico transcende a mera narrativa política. Ela é um alerta temporal sobre a importância da transparência, da ética e do engajamento cidadão. Em meio a debates acalorados nas redes sociais e a entrevistas com especialistas, fica a lição de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade pode emergir, e que a união do povo é a arma mais poderosa contra qualquer forma de opressão. Esta narrativa, construída com emoção e reviravoltas surpreendentes, convida cada brasileiro a não apenas testemunhar, mas a sentir a luta pela justiça e pela liberdade. Não é apenas uma história para entreter, mas um chamado à reflexão sobre os valores democráticos e a necessidade de vigilância constante contra o abuso de poder. Com personagens intensos, diálogos marcantes e um enredo que mistura fantasia política com realidade brutal,
o julgamento da verdade. A queda do tirano galáctico promete capturar a atenção do público, deixando uma marca profunda na memória coletiva e inspirando a todos a lutar por um futuro onde a justiça seja, de fato, a voz do povo.